episódio de hoje, eu tô aqui com um colega, né? Nós estudamos juntos no colegial e o Ike, ele sempre teve essa proposta dentro da agronomia de trazer um cultivo mais saudável, né? Inclusive na história dele, ele já... Me conta aí essa história que você morou lá não sei aonde, em comunidades. Tem muita história para contar e desde o começo da faculdade, quando eu entrei na agronomia em Piracicaba, a gente montou grupos de alunos, né? Fomos, acho que a turma que teve o primeiro grupo de alunos de agricultura alternativa, né? Então tem umas histórias bem legais. Então, e por isso que eu trouxe, porque se a gente pensa que a saúde está só nos profissionais da saúde, eu acho que a gente se engana, né? Porque no caso a alimentação, que é uma das coisas que eu super valorizo na saúde, a gente tem que começar a entender esse cultivo e o que a gente pode, né, com a visão da agronomia, aproveitar para as nossas escolhas. E aí o Ike está aqui porque ele tem um projeto, né, que são hortas urbanas. E aí eu queria assim que você me contasse, né? Porque logicamente eu, na minha ignorância, acho que se um alimento ele foi a mesma cenoura que eu plantei aqui na minha casa, como lá na sua horta, talvez seja diferente em termos de nutrientes. Como que é isso? O que determina um alimento ser mais nutritivo, né, do que o outro? Como que o solo vai interferir? A maneira de plantio? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, aí. A agricultura é uma atividade humana, né, milenar, né, tem uma coisa ancestral, né, desde que nós, seres humanos, resolvemos deixar de sermos nômades, né, e deixamos de ser coletores, caçadores, né, a gente resolveu se sedentarizar. E aí tem milhares de anos disso aí. Então a agricultura, na verdade, é uma cultura, é uma arte. Né? E que como arte, ela é transferida, transformada, né? Ela vai se adaptando dentro do processo de civilização do homem, do ser humano na sua história. Nos últimos 200 anos, especialmente com o advento do petróleo, essa nossa agricultura humana, ela se moderniza. E quando ela se moderniza, ela começa a criar uma série de outras características na agricultura que não existiram durante milhares de anos, né? O uso do petróleo pelo ser humano, além da energia propriamente dita, também trouxe capacidade de transformação de substância em nutrientes. Então a gente hoje fala que existe uma agricultura química, uma agricultura cheia de produtos químicos industrializados, e isso aconteceu realmente na virada do século passado, do 19 para o 20, né? Onde no começo do século 20 a agricultura se modernizou definitivamente, aumentando muito a produtividade. Até se chama de Revolução Verde, né? Onde, através de métodos de aplicação de produtos químicos, aumentou produtos químicos no sentido de industrializados, tudo é química, né? Uhum. Mas assim, essa industrialização da agricultura fez com que nós passássemos por uma transformação muito drástica da agricultura. Então, o que acontece? Nessa mesma época, ali por volta da década de 30, 40 do século passado, alguns filósofos, algumas mentes brilhantes falaram assim, opa, tem alguma coisa aqui que não está legal, né? Os alimentos começaram a produzir bastante, mas ao mesmo tempo eles perderam sabor, ou tinham algumas características que não eram tão desejadas, né? Mas perdiam também em qualidade, de quantidade de nutrientes? Isso vocês têm isso? A percepção é que sim, né? Então começou ali o que a gente chama de agricultura alternativa, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura natural, né? E algumas mentes revolucionárias falaram, opa, tá errado esse negócio de usar muita química, muito veneno, e isso realmente na década de 40, 50, 60, se desenvolveu BHC, DDT, uma série de produtos químicos que realmente são muito nocivos à saúde. Então, para não dar uma praga de gripe,
bacilo, de insetos, não sei, fungo, então acabaram usando muitas químicas, né? Muitos produtos industrializados para combater não só a nutrição, lá, o nitrogênio, o potássio, o fósforo e outros micronutrientes, mas também o uso de produtos químicos para você proteger uma agricultura de larga escala de pragas. Então isso gerou realmente coisas que começou a preocupar a saúde. Então você começou a aumentar a taxa de câncer, taxa de disfunções, né, hormonais e todo mundo. E hoje isso é uma história que nós temos aí quase 100 anos desse processo e que realmente coisas muito ruins, até muitos desses produtos químicos foram completamente abolidos, descontinuados, né? E passou até inclusive legislação para isso. Então o Brasil tem a Anvisa, tem o Ministério da Saúde, que cuida de que os alimentos mesmo produzidos por uma agricultura industrializada, eles atinjam, né, o mínimo necessário. Agora, aí vem a sua pergunta. Você vai comprar uma cenoura, vai comprar uma maçã ou uma fruta que realmente ela é produzida num ambiente mais natural, mais, digamos assim, é possível que você consiga identificar que aquilo tem um sabor mais especial, né? Então você vai comer uma banana que é produzida de uma forma mais industrializada, é possível que aquele solo ele não tenha todas as características que a agronomia, a ciência agronômica preconiza para que você produzir corretamente, vai gerar a melhor expressão genética daquele alimento. Então, tem uma série de... Então, é bem complexo, né? Como a agricultura é uma coisa, é uma arte, como eu falei, ela não é apenas uma questão de aplicação da ciência, que é o que a agronomia traz para o agricultor. A produção de alimentos é uma coisa que você vai, às vezes você vai procurar uma horta na sua cidade e você encontra lá um produtor que você fala, nossa, que delícia que é essa alface, que delícia que é essa cenoura, enfim, e há realmente esses diferenciais. Você ter um solo que é bem protegido, tem toda a fauna, a macrofauna, minhocas, besourinhos, tem todo um conjunto de insetos ali que ajudam na ciclagem de nutrientes, ajuda no equilíbrio ecológico, naquele microcosmo ali de uma horta, é bem provável que você consiga um alimento mais saboroso, um alimento que inclusive quando você traz para casa ele dura mais, ele não tem tanto assim tempo de prateleira, ele não tem... Então essas questões do alimento, você comer alimento fresco, alimento que foi bem produzido, que você não tem a preocupação dele ter ali um resíduo adicional de uma química que você não quer ingerir, que pode sim fazer mal para a pele, para o estômago, o que quer que seja, né? Então o alimento, a produção agrícola, ela por ser complexa, por serem determinada por um número de fatores muito grande, é importante que você, consumidor, né, você como consumidor, se preocupe com todas essas coisas. Então, sim, mas aí como que eu posso, assim, fazer isso na prática, né? Para eu escolher fazer as melhores escolhas. Bom, tem algum critério que você pode ajudar? Não, o melhor dele é a garantia sou eu, né? Você produzir seu próprio alimento. Essa é a coisa mais bonita que o ser humano pode fazer. Mas, obviamente, que a gente não pode fazer prática. Isso. Então, mas você pode ter na sua casa um pote onde você produz. Eu mesmo produzo alface na janela da minha casa. Então, é possível você produzir muita coisa dentro de casa e é legal que você faça isso, porque, além de tudo, você tem uma relação que a saúde mental também é uma coisa que determina a qualidade. Então, você tem uma produçãozinha em casa, ninguém deve evitar ou não deve hesitar em não fazer, né? Agora, é lógico que quando você vai comprar um alimento, é importante que você saiba a origem, de quem você está comprando. O quão mais próximo você conseguir chegar do produtor, que é um privilégio, nem todo mundo tem essa condição, né? Mas você comprar de um produtor local para que o alimento esteja fresco, que o alimento esteja, que você saiba que você pode voltar, gostei dessa alface, eu vou comprar ela sempre aqui dessa pessoa, desse produtor. Faz diferença eu comer um alimento mais fresco do que um outro que teve todo um transporte. Isso. E você pode, estando perto de um produtor, você também pode controlá-lo ou controlá-la, né? Então você pode ir lá, como é que tá? O senhor está usando o que para fazer esse alimento, né, ficar tão bonito assim? Então, você criar relações pessoais com a sua produção, com o seu alimento, é a coisa mais saudável, porque você entra também nas questões psicológicas, de envolvimento com aquilo que faz você viver. Então, a nossa proposta de uma agricultura urbana, de uma horta urbana,
também tem a ver com isso, não só para nós produzirmos um alimento que nós controlamos a sua qualidade e escolhemos até um método que a gente chama de agricultura natural, que é proposta por um filósofo japonês chamado Mokichi Okada, que funda, né, algumas organizações no Japão e que hoje elas existem no Brasil. Uma das que eu trabalho com elas é a Shumei, que é uma organização muito bacana, que ela promove esse tipo de, digamos assim, alimentação natural, e a gente usa dessas coisas para a gente poder fazer. E o que tem de especial nessa técnica de cultivo? Tem alguma coisa que faz? Sim. Por exemplo, alguns princípios. Desde um princípio da beleza, então quando você vai numa horta, você também tem ali, é bom para os olhos, né? Agora, também a gente cuida muito com o que você põe no solo. Todos os produtos, todos os insumos, eles são, a gente chama de insumos naturais. Então, nós usamos muitas fibras de árvores, por exemplo, a gente acompanha, por exemplo, a própria prefeitura, né, ali no bairro, quando a prefeitura vai fazer uma poda de árvore num jardim, a gente vai lá e combina com o pessoal da prefeitura e pega aquele resíduo e usa esse resíduo local para fazer os nossos compostos, e a gente não usa nenhum resíduo animal. Quer dizer, não usa resíduo, por exemplo, esterco de animais, nem de galinha, nem de porco, nem de vaca, nem de boi, e a gente não usa nenhum resíduo animal no solo. Essa é a proposta, né, lá do japonês, Mokichi Okada, porque na época em que ele propôs... Qual seria a vantagem de Então, não usar? a vantagem é que você, na época quando isso nasceu, o Japão também estava passando por um processo de pandemia. Se você lembrar, lá da década de 20, 30, havia uma questão muito difícil no Japão, e algumas das pandemias que aconteceram lá levaram as pessoas a problemas de saúde. Então, as pessoas às vezes usavam os estercos animais, até, né, resíduos humanos, tal, e isso criava uma condição de saúde muito, né, prejudicial. Então, ele começou a criar um sistema, propôs um sistema onde não se usa nenhum resíduo animal. Obviamente que isso a gente evoluiu no conhecimento disso, mas isso se manteve. Então, hoje, a agricultura natural, que a gente chama, é uma agricultura que principalmente observa a natureza e como que um solo, ele se estrutura. Então, na medida que você incorpora folhas e outros materiais num solo, você faz uma análise do solo. Nós, obviamente, aplicamos toda a ciência agronômica, né? Então, a gente vê se existe alguma deficiência nutricional no solo para que a gente tenha, de fato, uma agricultura saudável. Mas, vocês coletam amostras dessa terra? Sim, fazemos análise química para a gente saber, mas o que a gente põe no solo são só produtos realmente naturais. Então, é uma agricultura que também pode ser considerada orgânica, né? Hoje nós não temos essa certificação, mas a certificação orgânica também garante esse tipo de qualidade da prática da agricultura, para que você não coloque ali produtos químicos industrializados que a gente sabe que não é desejado, né? E como o ciclo da horta ele é muito curto, né? 30 a 90 dias você planta e colhe. Então, esses produtos químicos que a gente sabe que tem uma maior residência, ou ele é mantido no solo, ou disponibilizado na planta, a gente tem uma garantia que, como eu falei, a garantia somos nós, né? Então, o nosso cliente, o nosso consumidor, ele chega na horta, ele pode entrar na horta, ver o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e é muito bacana, porque às vezes traz a família, as crianças, vamos lá colher uma cenoura, isso é uma coisa bacana também. Mas essa garantia de uma qualidade de alimento, e com isso nós também atingimos o objetivo de sabor, né? De qualidade, não só nutricional, que a gente sabe que tem, mas a gente tem essas questões. Duas coisas que me atentam sempre, que as pessoas comentam: olha, a minha verdura, quando eu chego em casa, ela dura muito tempo, ela não murcha. Acho que essa é uma dica interessante. Isso é um negócio legal. Quando você compra uma verdura fresca e que, ao mesmo tempo, ela tem uma qualidade nutricional, ela dura muito mais, tanto na geladeira quanto fora da geladeira. E isso é uma coisa que as pessoas precisam observar. Acho que esse é um parâmetro interessante aí para a gente colocar em prática Sem essa dúvida. Durabilidade, porque eu já vi diferença nisso, sim. Às vezes eu compro rapidinho, estraga, e às vezes dura bastante. Então tem a ver pelo fato de ser não só um cultivo mais adequado, como também
mais fresco. Exatamente, a gente não pode falar mal de supermercado porque o supermercado salva as nossas vidas também, né? Sim, mas obviamente que a gente não tem a certeza, não tem o conhecimento de onde vem o alimento que chega numa prateleira. Agora, quando você tem a possibilidade, né? E não é uma questão econômica, porque às vezes as hortas até têm um preço bastante competitivo com os outros lugares. Então, eu tenho clientes de todas as classes que vêm comprar na horta e o nosso preço é competitivo com o mercado, não tem nenhuma diferença propriamente dita. Então, é bacana você poder ter essa opção, porque além do esforço, como eu falei, de você ter a prática, né, alguém da família vai lá e compra, e traz uma coisa que você sabe de onde vem, isso traz uma tranquilidade para a pessoa, mas ao mesmo tempo tem ganhos econômicos na durabilidade, na qualidade, no sabor, e também que você está ali contribuindo para uma economia local. Quer dizer, a complexidade de tudo isso, Marília, é muito bacana, porque você acaba se inserindo numa sociedade, você acaba construindo o mundo ao qual você pertence, e tudo isso, quando você vê até fatores inconscientes, você está percebendo que você tem um pertencimento ali naquilo que você está fazendo. Eu acho isso uma história bacana que a gente precisa contar para a gente mesmo. Então, olha, eu acho que você trouxe essa contribuição que eu valorizo bastante, né? Quando a gente tem essa visão integrativa, que realmente tudo tem que estar alinhado em sintonia e acho sim, dentro do possível, como você falou, os supermercados muitas vezes salvam as nossas vidas, então eu acho que a palavra não é você simplesmente desintegrar, é poder incluir mais possibilidades e dentro do possível reincorporar essa questão de poder talvez estar colhendo ali o alimento direto, ter essa relação mais direta, né? Poder contribuir para a economia local. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar resgatar, não excluindo também os outros avanços, as outras possibilidades, porque dependendo do dia ou da hora, às vezes para mim é mais fácil ir no supermercado à noite, aí eu não vou ter uma horta para eu ir comprar, e acho que tudo bem também, né? Lógico, e a gente precisa fazer justiça, os próprios supermercados, as grandes redes, também têm feito essa aproximação, eles também têm uma política de compra de produtos locais, muitos dos grandes supermercados criam relações locais com seus produtores, especialmente nesse sentido. Sim. Obviamente que em determinada cidade você não tem uma grande produção, às vezes uma rede não consegue comprar. Então compra no Ceasa e tal. E isso não tem absolutamente nada de errado, pelo contrário, a gente sabe que desde a Conab, os Ceasas, né, é muito importante essa estrutura de comercialização e fornecimento nas cidades. Sim. Agora, você como cidadão, você como indivíduo, quando você é mais reflexivo e consegue entender que é importante você fazer, mesmo que não seja toda vez, todo dia, toda hora, mas você ter essa prática, trazer essa proximidade e contar a história na mesa. Isso eu comprei do seu João ali da esquina. Isso é muito legal, porque o próprio seu João pode também ter um método mais adequado. Ele pode fazer uma agricultura também tão química quanto outro. Existe mas aí você, como consumidor, vai lá e fala: seu João, o senhor está aplicando o quê? Você pode criar essa relação que às vezes no supermercado você realmente não consegue. Sim. Então essa integração de nós como indivíduos, cidadãos, influenciarmos também a produção, ali ao alcance da mão, é bacana isso, e isso cria também um valor de vida, um valor, né, de integração da nossa evolução aí civilizatória, né? Isso é uma coisa bacana. Olha, amei, porque você fez uma contextualização que às vezes a gente esquece, né, de fazer desse avanço, né, e dessa trajetória da agricultura, e principalmente no sentido de despertar para que a gente possa estar mais próximo, né, desse alimento, né, da onde ele é cultivado, para a gente investir na nossa saúde. Então, assim, muito obrigada, porque é difícil a gente poder ter a contribuição na saúde de um agrônomo de perto, e eu vou te trazer para outros temas mais polêmicos. Vai ser um tá prazer. Bom? Os mais polêmicos. Isso aqui foi só para começar. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui com você. Foi muito bom. E sempre que eu puder ajudar, tem outros temas também que eu gostaria de discutir com você, que eu acho que são muito legais para seu público. Com certeza. Aí. Muito obrigada e valeu. Obrigado, Marília.